Boa noite, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse momento iniciando o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Que ele realmente seja um culto só de louvor e adoração àquele que é o único digno de receber honra e glória da parte da gente. Porque nós, pecadores, fomos resgatados por ele. Nós, indignos, fomos tornados dignos pela morte de Cristo naquela cruz. E é por isso que a gente está aqui para louvar e adorar o nome desse Deus. É por isso que a gente está aqui para rememorar esse momento único na humanidade de redenção. É por isso que a gente está aqui para aprender da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Deus único e vivo, que permanecerá para sempre, com o qual nós estaremos um dia. E é nessa esperança que a gente vive. Vamos começar o culto fazendo a leitura de 1 Timóteo 4, 9 e 10. Ela está no nosso boletim. E essa leitura que fala sobre a palavra fiel diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Texto de 1 Timóteo 4, 9 e 10. Eu vou estar conduzindo uma oração, pedindo para que tudo isso seja para a honra e glória de Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço por essa liberdade que a gente tem nesse país de prestar culto a Ti. Senhor Deus, eu te peço que a gente sempre tenha até o final das nossas vidas aqui, porque daqui para frente a gente sabe que é certeza que a gente vai poder louvar e adorar o Seu nome livremente, mas que a gente tenha, que o Senhor conceda a graça para nós, de que a gente possa estar nesse país livremente louvando e adorando o Teu nome durante todos os domingos, durante toda a nossa vida, de forma livre. Que o Senhor venha conduzir os trabalhos dessa noite, que o Senhor venha conduzir os instrumentos, que o Senhor venha conduzir a palavra do pastor, que o Senhor venha conduzir a minha palavra, que o Senhor venha conduzir esse culto para que ele seja digno de Ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Cantemos o hino de número 572 do Inário para o Culto Cristão. Somos um pelos laços do amor. Vamos ficar de pé para cantarmos com bastante entusiasmo. Pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Mostraremos quem nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Procedamos agora à leitura congregacional de Romanos 12, que será projetada.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os irmãos podem sentar? Ensino dedicado. Se é ministério, seja um ministério. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 7. Esse versículo é um versículo que faz a alusão à importância do estudo da palavra. Nós estamos esse mês com ações relacionadas ao mês da Escola Bíblica Dominical, ao ensino, ao estudo da palavra. Os irmãos que não têm a oportunidade de estar conosco pelas manhãs, perdem a oportunidade de estar estudando a palavra em grupos menores, onde a gente pode discutir melhor e trabalhar melhor. E é isso que a igreja tem que cultivar, a possibilidade de estar estudando mais a palavra, a possibilidade de estar verificando esta palavra que é fiel e digna, que a gente falou. A gente, dentro dessa dinâmica, a gente vai ter um período na semana que vem, em que a gente vai fazer o café da Escola Bíblica Dominical. Então, todos estão convidados, os que têm participado da escola dominical, os que por algum motivo não têm participado, estão convidados para participar do nosso café da manhã da escola bíblica dominical. Vai ser um momento em que a gente vai ter estudo, ser um momento que a gente vai ter um louvor, vai ser um momento que a gente vai ter um bom café da manhã, vai ser um momento em que a gente vai poder refletir sobre os rumos da escola bíblica dominical, que a gente vai poder conversar, que a gente vai poder se alegrar junto com os irmãos. Então todos os irmãos estão convidados, se não diria convocados, para estarem aqui às 8h30, tomando um bom café da manhã, participando aí das atividades da escola bíblica dominical, que vão se estender por todo o domingo da manhã. Então convido a todos e chamo então os irmãos que vão dirigir os cânticos de louvor dessa noite. Boa noite, irmãos. Vou pedir para que os irmãos fiquem de pé. Vamos dar início a esse momento de louvor com uma oração. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, te agradeço por estarmos aqui em Tua presença e te agradeço porque nós iremos te entregar o nosso louvor neste momento de uma forma cantada em música, Pai. Te peço para que o Senhor nos aceite da forma como estamos e te peço perdão, ó Pai, que possamos estar puros para te louvar. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Essa primeira música que nós vamos cantar é uma música que fala de entrega. Que Deus possa me aceitar assim e que possa me perdoar, né? Então, cante com seu coração, não cante só pela música, mas pense na letra, pense nessa música como uma oração, poder para salvar. Cristo
move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus erros. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pois o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, pois o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque pudemos separar esse dia, Pai, para te louvar, Senhor Deus. Te agradeço pela vida de cada pessoa aqui presente, Deus. Peço para que o Senhor possa nos abençoar, Deus, durante essa semana, Pai.
Te agradeço, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por nós, Senhor Deus. O Senhor venceu, Pai. Te agradeço por isso, Pai. Fique conosco, Senhor Deus. Entregamos esse nosso louvor, Deus, que é somente para Ti, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. A próxima música fala de comunhão. E eu vou até pedir, cumprimente seu irmão ao lado. Se Deus nos deu essa família, nós devemos agradecer por isso. E uma das alegrias de estar com vocês é essa comunhão, ser bem recebido. Comunhão e adoração. Baixa um pouco o volume da guitarra, Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. Em seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, tua igreja bem unida, o mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar.
das minhas falhas, o Senhor me aceitou no teu lar, ó Pai. O Senhor me aceitou em tua casa. E eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando deste grupo, e o Senhor está cuidando dos membros dessa igreja. Senhor, eu não deveria te pedir, ó Pai, eu só tenho motivos para te agradecer, mas o Senhor é misericordioso, e o Senhor tem paciência comigo, e também tem paciência com os seus filhos, ó Pai. E por isso eu também te agradeço, ó Pai. E eu te peço, esteja conosco neste momento, aceite o nosso louvor, encha o nosso coração de paz, de tranquilidade, de alegria, ó Pai. Que eu possa me entregar inteiramente e que os meus irmãos também façam isso, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus de promessas. Sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus. Eu te agradeço porque podemos estar aqui nessa igreja, junto com os nossos irmãos, meu Deus, louvando o seu nome, Pai. É o único que é digno de louvor, Pai. Te agradeço e te peço que o Senhor esteja conosco no restante desse culto, na volta para casa e durante essa semana, meu Deus. Que esse louvor possa estar sempre em nossos corações, não só aqui nesse momento de louvor, mas em todos os dias de nossas vidas, Pai. Amém, É Senhor. isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Enquanto o Fernando, vou pedir para o Fernando se dirigir até aqui à frente. Ele tem um recado muito importante para os casais aí, né? Nossa semana até domingo próximo vai ter muitas programações aí. Enquanto o Fernando se dirige aqui à frente, eu só vou informar os irmãos. Tem um recadinho aí. No próximo sábado, a partir das 16 horas, vai ter um mutirão de evangelismo em Jardim Santo Eduardo. E foi nos pedido para que a gente dê esse recado para a igreja. Em maiores informações, vai ter visitas em casa, banda do ar livre e outras atividades com crianças. As informações podem ser pegadas com o irmão Leandro. Tá lá. Né? E o irmão Timóteo veio falar aqui como é que ia ser essa programação da escola dominical. Ela é uma programação surpresa mesmo, mas é uma programação em que a gente vai poder discutir a escola dominical pela manhã, a gente vai poder falar dos nossos sonhos para a escola dominical pela manhã, e a gente vai poder aprender sobre a palavra e sobre o estudo da palavra. É o estudo do estudo da palavra, certo, pastor? Né? Então a gente vai ter essa oportunidade. Então a divisão não vai ser em salas convencionais, vai ser uma divisão em salas de uma forma diferente. Então vai ter divisão, mas uma divisão diferente. Não vai ser então o estudo convencional que a gente está acostumado. E por último, eu queria lembrar para os irmãos só darem uma olhada, que foi pedido pela irmã Adriana, para os irmãos darem uma olhada no boletim sobre a Semana da Família. E o pedido é para que as pessoas estejam orando pela Semana da Família. Então os irmãos já têm a EBD para orar, os irmãos já têm a Semana da Família para orar, e os irmãos já têm também para orar por essa semana, para a programação dos casais, que o Fernando vai falar agora. Ok. Boa noite, irmãos. O comunicado é rápido, mas eu gostaria que a equipe já está saindo a imagem aí. Não poderíamos começar bem o mês da família com casais fracos, com casais desarranjados, certo? Então, para preparativo do próximo mês, o mês da família, nós convocamos a todos os casais. Eu gostaria que todos que são casados levantassem a mão por um momento. Todos os casados, os visitantes também casados podem levantar as mãos. Quem não tem o cônjuge aqui, a mulher, o marido está em casa ou viajando, que levantasse a mão também, por favor. Ok. Então esse, pastor, são alguns dos muitos que confirmaram que estarão aqui no próximo sábado às 19h30. Então, as fotos mais bonitas vão ser passadas somente no próximo sábado, porque minha foto não está aí, e algumas fotos também não estão. Nós teremos um casal, o nosso conhecido pastor Wagner e a irmã Rose, Walter, Wagner, não é? E vai ser um momento interessante, porque normalmente nós temos divisões de grupos, palestras específicas para mulheres e para homens em separado, mas no nosso encontro nós vamos ter uma programação diferente. Então todos nós vamos ouvir alguns recadinhos aqui para os homens e uns recadinhos também para os homens e para as mulheres casadas.
Os casais que têm crianças pequenas, acredito que até 18 anos, que não tem com quem deixar as crianças, podem trazer, que vai ter uma equipe especialmente cuidando dessas crianças. Então, só reforçando, às 19h30, quem quiser vir um pouquinho antes, se preparar, está à vontade. E também terá uma equipe após o encontro que também está cuidando de um segundo momento que teremos no salão, uma confraternização com alguns petiscos e bebidas. Obrigado. Período de intercessão e agradecimento, pastor. Mas nós vamos orar ao Senhor agora, vamos apresentar as nossas vidas. Todos os domingos a gente explica, porque alguns estão pela primeira vez, então a gente explica para que todos possam participar desse momento. Então, aberto para que todos participem. Nós fazemos assim, então, os que têm um pedido a fazer podem vir à frente, podem ficar desse lado. Quem tem só agradecimento pode vir e ficar desse lado. Quem tem as duas coisas fica mais ou menos pelo meio, e a gente fica todos aqui na frente apresentando as nossas vidas ao Senhor. Você pode vir aqui, nós vamos orar a Deus nesse momento e apresentar a sua vida, o seu pedido. Eu não vou citá-los aqui hoje, mas Deus vai conhecer o seu coração, cada momento, cada súplica, cada pessoa que está na sua mente, no seu coração, por quem você está intercedendo nesse momento, ou aquilo que você está passando, aquilo que você está entregando diante de Deus. Deus conhece todas as coisas e vai nos receber neste momento de oração que vamos fazer ao Senhor. Também sempre digo, irmãos, e é para você não esquecer, né? Quem ficou sentado, graças a Deus pela sua vida, você vai me ajudar orando por essas pessoas aqui. Então olhe bem para cada uma delas, grave, né, a afeição de cada uma delas, e durante a semana me ajude em oração para orarmos por cada uma destas vidas, né? Tem coisas muito sérias e importantes apresentadas aqui. Vamos todos ficar em pé, juntos, para orarmos ao Senhor? Ó Deus, graças te damos, porque continuamos confiando no Senhor. O Senhor Deus é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente. E quando buscamos a Ti, o Senhor não demora em nos ouvir, em cuidar das nossas vidas. Não há Deus como o Senhor. Só o Senhor pode conhecer lá no profundo do nosso coração os nossos pedidos, as nossas súplicas ou a intercessão que estamos fazendo por alguém. Só o Senhor pode conhecer todo o problema que envolve, toda a dor que as pessoas estão sentindo. Só o Senhor pode também conhecer toda a esperança que depositamos quando estamos aqui diante do Senhor, orando a Ti e apresentando estas vidas. O Senhor pode conhecer, ó Deus, o que já houve no passado. O Senhor pode conhecer o sentimento que está no coração de cada um. Mas o mais importante é que o Senhor também pode conhecer o futuro. E o Senhor pode ainda mais, o Senhor pode estabelecer o nosso futuro. E é por isso que estamos orando e confiando no Senhor, para que os nossos dias sejam escritos segundo a Tua vontade, com a Tua presença, com a Tua participação, com a Tua intervenção divina e soberana sobre as nossas vidas. Que seja o Teu amor, ó Deus, conhecido neste momento por cada um desses corações. Seja a graça de Cristo apresentada mais uma vez, de uma forma que possamos lembrar do que Cristo tem feito por nós e do que Cristo fez naquela cruz pelas nossas vidas. Seja o Teu amor conhecido mais uma vez nesta noite. Seja a Tua misericórdia percebida em cada um dos nossos corações, para renovarmos a esperança, para fortalecermos a nossa fé no Senhor. Continua abençoando o Teu povo, ó Deus. Nós temos visto e ouvido grandes coisas que o Senhor tem feito. Eu tenho conhecido, Deus, coisas às vezes particulares que a gente não pode dividir com os irmãos, mas o Senhor tem sido bem presente aqui nesta igreja. O Senhor tem ouvido cada oração. Às vezes aquela oração tão pequenininha, feita lá no nosso coração, lá no íntimo, ó Deus, num pedido de socorro. Às vezes orações oradas por muitos anos,
coisas que ficaram lá, que esperamos no Senhor até hoje, e em todas elas o Senhor tem ouvido. Nossa esperança está no Senhor, e o nosso júbilo também, a nossa alegria, porque o Senhor tem estado presente. O nosso reconhecimento de que o Senhor é Deus, de que o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor continue então cuidando do teu povo. Nós oramos por cada um desses aqui, pelos nomes que eles trouxeram também, e assim entregamos tudo ao Senhor e oramos juntos em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, eu não mereço estar aqui prestando culto a esse Deus perfeito, porque na minha imperfeição e na minha pequenez eu não teria condições de agradar a Deus. Mas isso não é só comigo, isso é com o pastor que está aqui também, isso é com cada jovem que está aqui, isso é com cada pessoa que está sentada aqui. Mas mesmo sabendo disso, Deus, na sua perfeição, conseguiu uma forma de que fôssemos alcançados e tivéssemos aqui prestando culto a Ele. E essa forma foi por meio de pessoas que falaram do Evangelho para nós ou para os nossos antepassados. Em Atos 1:8 está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nessa missão, na missão de testemunhar às nações pelo poder do Espírito, é que pessoas estão neste momento falando de Cristo por todo o mundo, dentro do contexto de missões mundiais. Eu queria convidar a irmã Ruth, que tem uma palavrinha para falar sobre essa questão de missões, e um vídeo que está para ser apresentado. Boa noite, amados irmãos. Quando a gente fala de missões, o coração da gente bate diferente. Bate diferente porque missões é um projeto que nasceu no coração de Deus. Missões Nacionais têm pensado em formas ou melhor, maneiras de nós como igreja participarmos mais da questão de missões. Começa dia 12 de maio, novamente 100 dias de oração, e vocês vão poder ter acesso a esse livro, que tem as meditações para cada dia. E da mesma forma como a igreja está trabalhando a questão da família, esses 100 dias vai ser focado na família. Vamos orar em família e pelas nossas famílias. Para isso, 100 dias vai iniciar no Dia das Mães e vai terminar no Dia dos Pais. Então vão ser momentos assim preciosos e que irão fazer muita diferença. Quem participou o ano passado desses 100 dias, com certeza tem muitas bênçãos para contar, e vocês não podem perder, e podem estar adquirindo esse livro que já vai estar com o pastor. Bom, outra atividade que vai ser muito bom, creio eu, é um evangelismo de impacto. E como vocês sabem, o Brasil está aí até 2016 envolvido com esporte. O primeiro vai ser a Copa das Confederações. Então nós iremos participar de um jogo, todo mundo de camiseta amarela, Jesus Transforma, e isso vai chamar, esse jogo é nosso. Você pode participar, acessa o site da FIFA, compra o seu ingresso, e se quiser, aqui de São Paulo nós vamos estar indo com ônibus,
e assistir um jogo lá no Maracanã. Você aproveita a ver como é que está o Maracanã novo. O jogo vai ser escolhido Espanha e Haiti. Não é para ninguém ficar muito alegre não, porque exatamente é um jogo que é para a gente pensar que vamos evangelizar. E nós vamos poder torcer para os dois lados. Vai ser muito legal, viu, pastor? A gente vai torcer, vai pregar, vai ser televisionado para o mundo todo. No final nós vamos todo mundo preso e evangeliza lá na cadeia também. Vai ser muito joia. Vai ser muito legal. Eu já comprei o meu ingresso, eu e o Felipe, nós já me inscrevi na caravana. Vai ser dia 20 de junho, é uma quinta-feira. Talvez muitos queiram ir, não possa, porque é o trabalho. O trabalho, a faculdade e tal. Mas às vezes tem algum adolescente, algum jovem que tem essa disposição e pode ir. Então o irmão me procura e fala: olha, eu vou financiar a ida de um jovem para ir participar desse evangelismo. Nós vamos sair aqui de São Paulo 6 horas da manhã. Vamos chegar no Rio por volta das 2 horas da tarde. Aí vamos almoçar rapidamente, vamos para o estádio, vamos assistir o jogo. Quando terminar a gente tem que enrolar um pouquinho, porque tem que chegar aqui na hora que o metrô está funcionando. 4h30 da manhã, para o povo poder ir embora, certo? Mas vai ser muito bom, vai ser um trabalho diferente, vai ser um teste para quando nós tivermos a Copa do Mundo aqui. A gente ainda não sabe muito bem como é isso, porque poucas pessoas saem para fazer evangelismo quando acontece nos outros países. Eu mesmo nunca fui. Então vai ser oportunidade de ir e participar desse evangelismo, onde a gente quer atingir todas as nações que vão estar participando desse evento. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Então, não perca. Qualquer coisa pode me procurar e eu explico um pouquinho mais sobre essa atividade. O interessante de missões é o porquê nós fazemos missões. Porque sempre tem uma pergunta que passa um tempinho, alguém sempre faz para mim. Ruth, parece que você só fala de dinheiro. Pois é, eu só falo de dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele é um meio só, né? E ele soluciona algumas coisas para nós. Mas ele não é o mais importante. Então, se você pensar que missões precisa acontecer, e quando você fica preocupado que você não quer que seu filho vá para missões porque você morre de medo que ele vá para a África, então você pensa: Deus vai mandar meu filho para a África, né? Hoje a gente vê que não é desse jeito. E de repente Deus está falando com você que você pode trabalhar de outra forma. Ele diz assim, tanto em Jerusalém, e aí toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, de repente, você tem um privilégio, como eu tive, de Deus me chamar para trabalhar aqui mesmo. Como o pastor tem de trabalhar aqui na terra dele, aqui na sua casa. Assim como Deus chamou o irmão para tocar por aqui. Isso também é fazer missões. Missões se faz com os pés dos que vão. Se faz com o joelho dos que oram. E com a mão dos que ofertam. Se Deus te chamou para essa parte, eu tenho que te informar que você vai ter que fazer a sua parte. E nós temos aqui feito muito bem, gente. A nossa igreja já doou Presto Barba esse ano, em grande quantia, desodorantes, lembranças. Domingo que vem eu vou trazer a foto da entrega da lembrança que as irmãs mandaram para uma missionária. E eu tive a oportunidade de conhecê-la essa semana. Eu não a conhecia. Uma menininha pequenininha assim, bem simples. E ela ficou tão emocionada que aí eu fiquei emocionada com a emoção dela. Porque eu nem fiz parte dessa arrecadação. Foi algo que as irmãs fizeram aqui e eu nem sabia. E de repente me entregaram. E eu sou sempre a privilegiada porque eles ficam achando que fui eu que fiz, né? E, na realidade, eu só estou sendo a portadora dos irmãos. Então, eu agradeço aos irmãos pelo privilégio que vocês estão me concedendo diante de Deus de ser essa porta-voz. Porque é maravilhoso a gente poder fazer parte dessa equipe que trabalha para Deus. Então, a emoção é algo que comove a gente, né? Pelo simples fato de ser a emoção. Mas de ver ali a pessoa realmente que saiu lá do interior de Pernambuco e veio trabalhar
aqui em São Paulo para ganhar vidas para Jesus. Simples, mas ela disse assim para mim: Deus supre todas as nossas necessidades. Como Deus é bom, né, irmã? Eu nem tinha pedido, mas Deus preparou o coração de alguém que pediu por ela, e ela recebeu tudo que ela precisava. Eu fiquei tão sem saber assim o que dizer para ela, só dei um abraço e falei então em nome da igreja que eu gostaria de trazê-la aqui na igreja para os irmãos conhecerem. Uma menina, mas que deu a vida dela para servir a Jesus. Então nós vamos ver um vídeo de 5 minutos que fala exatamente sobre isso. Isso se chama vocação. Não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão. Todo filho de Deus é chamado para viver um estilo de vida que glorifique ao Senhor. Isso tem a ver com vocação. Vocação é a ação de chamar, uma intimação, um convite. Deus deu ao homem 12 talentos e o chama para viver essa vocação. Uma convocação. Vem, 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 vem! É alguém a quem Deus deu uma missão. E essa missão tem a ver com o verdadeiro sentido da vida. Vida com sentido é ter vocação para viver os propósitos de Deus. É cumprir a sua missão. Vocacionado para a missão é a pessoa que dedica seu trabalho a um campo missionário. É o profissional que consagrou plenamente seus dons e talentos a Deus. Eu quero desafiar você, médico, a oferecer o teu melhor para que o Evangelho seja pregado em todos os lugares. Deus te deu uma profissão e você é privilegiado. E mesmo aqui em África, o fato de eu ser médico, muitas portas se abrem. E essas portas abertas possibilitam que a gente abençoe pessoas e que a gente partilhe o amor de Deus. E que você faça isso com aquilo que você é e com aquilo que você tem nas mãos. Se você puder crescer mais ainda, cresça mais, mas não para você. Não apenas para você ter, mas para você abençoar as pessoas. Que o Senhor te dê graça e coragem para que você não deixe tudo, porque eu não deixei tudo, eu vim com tudo. O meu tudo é Jesus. Missões é ser. É estar em missão, descobrindo sua parte no reino de Deus. É tornar o projeto de Deus o seu projeto de vida. Assim haverá vocacionados em todos os segmentos da sociedade, aqui e nos lugares mais distantes da terra. Ninguém perde a vida na hora da morte. A vida se perde antes da morte, quando nós não interpretamos a vida do ponto de vista de Deus,
do ponto de vista das Sagradas Escrituras e do ponto de vista do trono de Deus. É aí que se perde a vida. E nós devemos entender a nossa própria vida, a nossa história, a nossa profissão, né? Não como um fim em si, mas como um meio. É aí que se ganha a vida. O projeto de vida para nós que somos cristãos tem que ser assim. Como eu pego tudo que Deus me deu e abençoo o maior número possível de pessoas? Como eu pego tudo que Deus me deu e entrego de modo útil para a vida das pessoas? Esse quadro que você vê de pessoas nessa simples aldeia aqui do Níger, sentadas porque foram tocadas pelo Evangelho, isso é fruto do agir do poder do Espírito Santo na vida de jovens radicais voluntários sem fronteiras que doaram suas vidas para estarem aqui. A gente está bem longe da capital, passavam várias semanas aqui nessa aldeia, pregando o Evangelho, compartilhando, primeiro aprendendo a língua desse povo, que era muito complicado, e hoje os frutos estão aqui. Como meta para 2013, Missões Mundiais quer chegar a 900 missionários e você pode ser um deles. Você já parou para pensar que você não está no mundo a passeio e que você tem uma missão? Aqui no Senegal nós temos muitos desafios que talvez vai se encaixar justamente com o que você está buscando diante de Deus. Nós precisamos de profissionais em várias áreas. Talvez você esteja aí pensando o que eu vou fazer, qual o motivo da minha caminhada nessa terra. E eu queria desafiar você que é um profissional, você que tem o desejo de servir o Senhor no campo missionário. O Senegal é um campo, é um lugar onde talvez Deus queira que você seja útil, que você utilize a ferramenta que Ele te deu, que é a sua profissão. Se você é vocacionado por Deus para ser um missionário nos campos de missões mundiais, entre em contato pelo canal de relacionamento JMM, www.jmm.org.br/relacionamento. Os povos estão clamando. Você pode testemunhar às nações pelo poder do Espírito. Vamos ficar em pé, vamos entoar o nosso hino de missões, Testemunhe às Nações. Nesse momento, os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem fazê-lo. Esse é o momento particular da igreja e dos irmãos da igreja. Os visitantes sintam-se à vontade. Vamos fazer daquela maneira responsiva. O louvor pergunta e a igreja responde. Palmas. A toda nação, povo, tribo e lugar, de Cristo Jesus é preciso falar. O Espírito Santo agindo em nós nos dá o poder para testemunhar. Tudo que sou é para teu louvor. Usa-me com teu poder. Com teu viver testemunha serei na cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Eis-me aqui. Aonde eu for, falarei do amor, da graça da cruz, do poder de Jesus. E todos os povos te exaltarão.
serei da cruz de Jesus do Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Eis-me aqui, quebranta-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Tudo que sou é pra teu louvor. Usa-me com teu poder. O meu viver testemunha serei na cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Eis-me aqui. Então, vamos orar agradecendo os dízimos e ofertas. Senhor, te agradecemos, ó Pai, primeiro porque somos vocacionados por Ti, ó Deus. Somos missionários, ó Pai, nesta grande seara e nos colocamos à disposição, ó Deus, na Tua obra, no Teu serviço, que é para isso que fomos criados, ó Deus, que é para Te render louvor, fazer discípulos, ó Pai, batizando-os em nome do Pai, do Filho, Pai e do Espírito Santo. Nos colocamos na Tua obra, Senhor, usa-nos. Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas que foram levantadas aqui, ó Deus, que possamos ter a inteligência, Senhor, de utilizar, Pai, esse recurso da melhor forma. E cuida, Senhor, desta igreja, deste corpo que sempre, Senhor, tem a sua missão voltada, ó Pai, justamente para a pregação do Evangelho. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Convido para uma mensagem musical o grupo Livre Louvor. Efésios 5:14. Você que está dormindo, acorde. Levanta-se da morte e Cristo lhe iluminará. Desperte, tu que dormes. É o alerta do Senhor à nossa vida nesses dias de hoje. Devemos despertar do sono da negligência, da preguiça e do pecado. Está na hora de despertarmos. Jesus está voltando. Desperte para atender a voz do Senhor. Ele te chama, Ele te ama e quer usar você para fazer diferença nesta geração corrompida pelo pecado. Está na hora de nos entregarmos a Cristo. Desperta, desperta, pois o Senhor já vem.
está na hora. Sinais do fim me avisam, é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração e amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, pois Jesus intensamente me apaixonar, estar pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Está na hora. Está na hora. A minha redenção já não demora. O mal que fere a alma vai sumir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora. Sinais do fim avisam, é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração e amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, por Jesus intensamente me apaixonar, estar pronto para quando Ele voltar. Está na Perseverando na comunhão. Em Atos 2, 46, 47 está escrito: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentavam-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Nesse momento estaremos celebrando a ceia do Senhor e logo em seguida teremos a mensagem pastoral. Quero convidar aqui à frente os irmãos diáconos que vão nos ajudar a servir a ceia do Senhor. Nós nos baseamos no que Cristo ensinou e Paulo reafirmou na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11. E Paulo ensina-nos a servir a ceia, a dividirmos, a não ser esta ceia a ceia que nos alimenta, que mata a nossa fome, mas a ceia que podemos compartilhar a igualdade que temos em Cristo Jesus,
de que tudo que somos e que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Por isso nós repartimos a ceia. E temos outras instruções junto com as instruções da ceia, que aqueles que não ainda firmaram um compromisso com Cristo, ou aqueles que ainda não se batizaram, que não viveram os primeiros momentos que Cristo ensina nas suas palavras, então para esses a ceia não é servida. Então eu gostaria de convidar apenas aqueles que já afirmaram seu compromisso, que já se batizaram, que entendem todo o significado da ceia do Senhor. Então esses estão convidados a participar. Os outros nós pedimos que você compreenda este momento, mas que você queira saber mais e logo você possa estar participando também. Nós temos muitas oportunidades para que você possa conhecer e participar. Então, se alguém quiser, depois pode me procurar, nós vamos conversar e temos a oportunidade então de que você esteja também apto a participar, não segundo nossos padrões, mas segundo os padrões que as Escrituras instituíram a partir da palavra de Cristo Jesus. Nós vamos fazer uma oração, depois vamos cantar o hino 395 para a distribuição do pão. Eu vou pedir que o meu Marco Laterza faça essa oração ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, Senhor Deus, que estamos aqui na tua casa de oração. Muito obrigado por isso. E também nesse momento em que vamos celebrar a ceia, e ela possa servir, Senhor Deus, para que nós possamos lembrarmos, Senhor Deus, não nos esquecermos de que Tu, Senhor Deus, nos salvaste, Senhor Deus. Tu nos deste a salvação. E por isso, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus. Somos salvos, Senhor Deus. E por isso nós te agradecemos por aquilo que aconteceu aquela vez, Jesus Cristo morrendo na cruz para nos salvar. Muito obrigado, nesse momento que estamos comemorando, Senhor Deus, lembrando disso, Senhor Deus, que não possamos esquecermos em cada dia da nossa vida, Senhor Deus, e com isso também possamos pregar, anunciar aos outros também essa salvação que obtivemos. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Onde
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos. Mas
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos. Bom, Timóteo, por favor, nos eleve a Deus em oração, agradecendo a Deus pela celebração da ceia do Senhor. Senhor Deus, esse momento que para nós é tão alegre, comovente mesmo, mas que foi tão triste, Senhor Deus, por causa dos acontecimentos passados de Jesus morrendo na cruz, não só a dor física, mas a dor que ele sentiu na alma, Senhor Deus, momento extremo da humanidade ali se aconteceu. Senhor Deus, nós 2000 anos depois estamos aqui numa igreja entre tantas milhares que tem no mundo, celebrando esse ato, e como diz a tua palavra, até que o Senhor volte. Nós não sabemos quando que o Senhor voltará, também não sabemos o dia da nossa própria partida deste mundo, mas que estejamos, Senhor Deus, comemorando sempre que pudermos aqui reunidos em igreja. Senhor Deus, Tu conheces todas as vidas aqui dos que participaram e dos que não participaram, e conheces, Senhor Deus, o nosso futuro, nós não sabemos. Te agradecemos, portanto, pelo culto, pelo privilégio, pela oportunidade, pela liberdade, pela democracia. Senhor Deus, muito obrigado por estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não abriu a sua Bíblia nesse texto que lemos, vou pedir que você abra então na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós celebramos a ceia do Senhor e queremos anunciar com isso a morte de Cristo, uma entrega de amor pelas nossas vidas. Queremos anunciar também a sua ressurreição e já queremos anunciar a sua volta. Nós aprendemos isso pelas Escrituras. E participar da ceia do Senhor é algo muito importante porque marca uma aliança que foi estabelecida. Nós pudemos falar sobre isso na semana passada. Falamos dos cálices que foram oferecidos. O cálice de morte que foi oferecido a Cristo Jesus e que Ele não negou, mas assumiu, Ele tomou em nosso lugar. E o cálice da vida que tem sido oferecido a nós e que muitos ainda estão desprezando. E que ao invés de aproveitarem e tomarem o cálice da vida, ainda continuam desprezando e mantendo-se longe de Deus. Mas hoje quero falar sobre esse privilégio de tomarmos a ceia. Eu queria que você lesse junto comigo, então 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Jesus tinha ensinado então a ceia do Senhor, e ele teve a oportunidade de cear com seus discípulos, ali num momento bem restrito, onde ele estava com aqueles a quem ele amava, ainda que estivesse nos primeiros momentos com o traidor, que foi Judas, mas depois Judas saiu e Jesus teve um momento ali só com os seus discípulos, que estavam em acordo e estavam comprometidos com aquilo que Jesus estava fazendo. E esse compromisso com Cristo foi ensinado. Ele disse para participarmos então do seu corpo e participarmos do seu sangue, participarmos do seu sacrifício e da sua vida, participarmos então das suas conquistas que ele pôde obter pelo seu poder. E como disse o Marcelo na direção do culto,
nós não tínhamos condições de irmos até Deus, de achegarmos até Deus. Nós não tínhamos condições por causa da santidade de Deus, da grandeza de Deus, da justiça de Deus. E essa é uma parte, inclusive, que nós esquecemos muito, porque falamos muito do amor de Deus, mas esquecemos de falar da justiça de Deus. E nós somos amorosos em muitas coisas, nós gostamos de receber as pessoas na nossa casa, mas não recebemos todas, ou não recebemos quaisquer pessoas, porque temos algumas regras, e estas regras formam a justiça da nossa casa. E ainda que sejamos nós mesmos os autores dessa regra, né? Às vezes nós, quando infringimos a regra, alguém nos cobra, mas não é assim que fazemos aqui, né? Então nós estamos acostumados com essa justiça e como as coisas devem ser, mas para Deus atribuímos apenas o amor de Deus e esquecemos da justiça de Deus. E a justiça de Deus é mostrada de muitas maneiras. E vemos a justiça de Deus no Antigo Testamento, quando as pessoas vendo as manifestações de Deus, e Deus dizendo como as coisas deveriam acontecer, ou até diretamente para o seu próprio povo, quando Deus dava ordens ao seu povo, ou estabeleceu as leis e o povo desobedecia, então aplicava-se a justiça de Deus. E eles muitas vezes receberam punições deles mesmos, ou dos relacionamentos que eles tinham, e as guerras eram muito comuns. Mas quando estavam bem com Deus, a justiça de Deus era aplicada a eles, dizendo então, neste momento, que eles estavam protegidos pelo Senhor. E quando os povos inimigos vinham, a justiça de Deus não permitia que eles perdessem aquela guerra. E a justiça de Deus então não é algo que traz só punição, mas como estamos vivendo nesses tempos, a justiça de Deus também traz redenção, traz um caminho. Nós cantamos aquele texto que diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se cremos em Jesus, há uma justiça que está sendo feita, porque alguém pagou o preço. Tudo isso está no contexto da ceia do Senhor, quando nós tomamos. Lembramos do sacrifício de Cristo, lembramos da Páscoa, que foi aquele primeiro cordeiro usado lá no Egito ainda, para dizer que a libertação das pessoas e a passagem do anjo da morte, eles estavam sendo libertos da morte, porque Cristo seria aquele que traria vida, e estava representado naquele cordeiro da primeira Páscoa. Como as coisas foram escritas por Deus de uma maneira completa, como as coisas foram escritas de uma maneira que se encaixam completamente. Então é fantástico quando olhamos todas essas coisas. Mas eu quero dizer para vocês a importância de olharmos para estas regras que Deus estabeleceu. O apóstolo Paulo, nesse texto de 1 Coríntios 11, ele está falando sobre a ceia do Senhor, está falando sobre o relacionamento entre as pessoas, de como algumas vezes os relacionamentos estão perturbados e as pessoas não se importaram umas com as outras. Então chegava para a ceia do Senhor e não era distribuído assim um pãozinho para cada um, né, e um cálice para cada um. Então todo mundo chegava lá e quem chegou primeiro comia mais, né, e bebia mais, e quem chegou depois chegou lá e não tinha mais nada para comer. E aí o que não comeu começa a reclamar: mas eu estou com fome, não comi, todo mundo comeu. E o que comeu primeiro comeu a mais, e aquela briga começava ali. E o apóstolo Paulo está dizendo: se você está com fome, então você vai comer em casa, porque a ceia do Senhor não é para matar a fome, mas é para vivermos essa comunhão. E você que chegou antes, apressadinho, também estava com fome, devia ter comido em casa, porque a intenção é dividirmos e não alimentar o seu estômago. Temos outros dias para isso. Temos outros momentos para isso. E o apóstolo Paulo está explicando sobre este momento que é a ceia do Senhor, como este momento era importante para viver essa comunhão, para viver essa divisão. Dizemos, temos um para cada um. É igual para todos, porque a diferença não está em nós. O que nós estamos lembrando hoje não é o que cada um tem, o que cada um pode, o que cada um é, mas estamos lembrando hoje o que Cristo tem, o que Cristo pode e o que Cristo é. Essa é a grande diferença. E para vivermos então neste relacionamento com Cristo, essa graça que foi nos colocada, então Paulo está explicando o momento da ceia, os problemas que estavam acontecendo, e ele começa então a falar de algumas coisas mais graves. Ele começa a dizer então: a ceia do Senhor é algo tão importante, foi ensinado por Jesus.
E às vezes, quando tomamos a ceia aqui juntos, tomamos domingo após domingo, talvez nós esqueçamos alguns valores. Mas nós temos entre nós algumas pessoas que participaram da ceia conosco, que às vezes não podem mais estar na sua igreja. E o fato delas participarem conosco hoje aqui, tanto nós estamos dizendo para elas, como elas estão dizendo para nós, olha, estamos juntos na mesma fé e no mesmo Senhor. Compartilhamos da mesma alegria da graça de Cristo que nos alcançou. Eu me lembro de algumas vezes que não estava presente aqui na igreja. E uma das últimas vezes foi quando estive na convenção ali em Aracaju. E domingo de manhã, então, eu estava procurando onde que era a igreja. Várias igrejas estavam recebendo os convencionais que estavam lá na cidade de Aracaju. E eu procurei a igreja mais perto ali da onde eu estava dormindo, ali no hotel. E aí achei uma igreja que era uma rua próxima e consegui achar mais ou menos, e os números não estavam batendo. Depois errei a rua, o GPS não funcionava, mas consegui, achei a igreja. Aí parei o carro, tinha vários carros, e entrei e achei que eu era o único visitante lá, né? Mas depois eu fui vendo, começaram as apresentações e tantas pessoas estavam ali de vários estados do Brasil. Todos nós estávamos juntos. Eu falei, que coisa especial, né? A gente está junto aqui. E eu pensei que eles eram dessa igreja. Eu achei que eu era o visitante aqui, né? Nessa igreja tem muitos outros visitantes. E foi um momento muito bom. O pastor lá nos recebeu, os irmãos nos receberam. Foi uma coisa muito especial. E eu fiquei pensando, se eu estivesse lá na igreja, né, como é que ia ser? Ia falar bom dia para os irmãos. Eu sei daqueles irmãos que chegam cedo, uns chegam um pouquinho depois ia começar o culto. Eu fiquei imaginando como que estava acontecendo o culto aqui, como as coisas estavam, o louvor, as músicas, a pregação, imaginando como estava acontecendo aqui, mas vivendo aquele momento lá e pensando, eu estou tão longe, né? E aí eu pensei, e se fosse a ceia do Senhor? Eu poderia participar aqui e poderia dizer, apesar de ser de tão longe, lá de São Paulo, eu sou aqui desta mesma família. Posso entrar na igreja, posso me sentar com vocês, posso repartir a ceia do Senhor com vocês, posso orar junto com vocês, posso abençoar e ser abençoado. E podemos dizer todos juntos, nós temos a esperança de que quando Cristo vier, Ele vai buscar todos nós juntos. Que esperança boa poder viver com pessoas que eu nunca vi. É uma esperança que Jesus nos deu. Mas essa seleção acaba existindo. Então não são todos, e vocês me ouviram quando disse que a ceia não era oferecida a todas as pessoas. E essas seleções acontecem. Eu quero ler um texto com vocês que eu gosto muito. Vou pedir que você volte um pouco na sua Bíblia para o Antigo Testamento, no livro de Juízes. E eu vou ler o capítulo 7. Entenda essa história. Olhe a seleção que acontece aqui. Ela não tem nada a ver com a ceia do Senhor, mas eu estou apenas usando esse texto como uma história que aconteceu, mas para entendermos essa questão da seleção de Deus, como Ele olha para as coisas. Então veja assim, Juízes capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficaram com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhes disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale.
Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vão entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu povo, com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale e eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho ao amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês, dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Ele disse: observem, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. E as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda, e as trombetas com a direita gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na região de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do rio Jordão. É uma história de guerra, um drama, mas eles começaram então com 32 mil homens e eles estavam em um número bem menor. Eles iriam perder aquela guerra se fossem apenas medidas as forças. O texto diz que era como a areia do mar a quantidade de camelos que eles tinham. Então a briga ia ser muito intensa e o povo estava destinado ao fracasso pelo número. Mas Deus interveio, Deus deu estratégias, Deus participou das coisas, Deus deu revelações, Deus explicou como ele estava fazendo, e assim deu sabedoria a Gideão. E Gideão foi sem espada para vencer a guerra. Depois que eles fugiram, aí que eles foram tomar a espada, aí que foram chamar outras pessoas para irem à guerra, e aí o exército midianita já estava sem equipamento, sem estrutura, sem estratégia, e aí eles perderam a guerra. Mas o que eu quero mostrar foi essa seleção que Deus fez. Não é interessante saber que era o povo de Deus, que eles estavam lá para guerrear? Então 32 mil homens estavam lá preparados para guerrear, mas aí Deus fala assim: olha, manda os que estão com medo embora. Você lembra quantos foram? 22 mil. Eles tinham 32 mil, 22 mil foram embora. Se com 32 já estava pouco, com 10 agora é muito pouco. Mas 22 mil homens foram embora porque estavam com medo. Não é interessante? É uma seleção importante que nós vemos aqui. E que quando eu penso na graça de Deus e nós dizemos: venha tomar desse cálice, venha fazer parte daquilo que Deus tem para nós. Algumas pessoas têm medo.
Fala, não, eu vou perder muito. Eu vou perder muito. Quando as pessoas são chamadas para fazerem parte do plano que Cristo oferece na sua vida, algumas pessoas estão com medo, porque elas acham que aquilo não vai fazer bem para elas. Elas imaginam, então, vou ter que acordar domingo de manhã, depois tem que ir à noite, depois tem que dar o meu dízimo, depois tem que orar, tem que ler a Bíblia, e a gente vai se encontrar lá na igreja todas as vezes. Eles começam a ter medo dessas coisas, ou eles acham que isso é um prejuízo, então é melhor não ir. E esses 22 mil de Gideão pensaram assim, mas se eu for lá para morrer, então eu não quero, prefiro voltar para casa, eu fico lá na minha casa, e se eu tiver que pagar imposto, eu pago imposto por outro povo e a gente dá um jeito aqui na situação. Para eles era mais simples isso. E aí vamos torcer para que aqueles 10 mil ganhem a guerra, e aí nem os 10 mil foram, houve uma outra seleção. E aqui ficou claro uma coisa importante, e essa segunda seleção não teve nada a ver com força militar ou com arranjo técnico, não tem nada a ver, é uma coisa que nós não sabemos explicar muito bem, qual é o arranjo que Deus tinha para essa questão, mas ele escolheu apenas 300. De 32 mil, então ele fica com aproximadamente 1%. E o texto diz bem claro, para que Israel não se orgulhe. Para que Israel não diga, foi a nossa força, foi a nossa estratégia, foi porque nós éramos muito bons, ou porque nós escolhemos os 300 melhores. A diferença aí fica bem aparente. Foi apenas porque Deus estava presente. Agora, quando pensamos então nesse viver novo que estamos falando, de nos entregarmos a Cristo, para sermos regenerados, transformados, para termos o nosso pecado perdoado e nos tornarmos então uma nova pessoa. E a Bíblia diz que esses se tornam filhos de Deus, não são todos filhos de Deus, só os que creram em Jesus, só os que se entregaram a Cristo, a esses foi dado um poder de serem chamados filhos de Deus. Então, para esses é que Deus tem um tratamento diferenciado, é para esses que Deus tem algo especial, e para esses que Deus vai mostrar inclusive a sua participação, porque não é porque eles eram boas pessoas, não é porque eles eram os melhores, não é porque eles tinham mais capacidade, é uma coisa inexplicável. E quando cada um de nós que já tomou essa definição, que já permitiu Cristo trabalhar no coração, que já se entregou a Deus e hoje pode participar dessa ceia, quando cada um de nós olha para o que somos, para esse privilégio que temos, todos nós somos obrigados a chegar na mesma conclusão: não tem nada a ver com o que eu fiz de bom, não tem nada a ver com as minhas capacidades, não tem nada a ver com as minhas qualidades, mas foi o grande amor de Deus pelas nossas vidas, foi o amor de Cristo que nos alcançou. Então, quando nós falamos desse convite para vir participar desse cálice, não é porque há alguma coisa que você precisa fazer ou melhorar ou corrigir para que você venha participar desse cálice, mas é justamente porque nós temos esse montão de problemas diante de Deus, é que é feito um convite. Quando eu olho, voltando aqui para 1 Coríntios 11, principalmente o versículo 28 que estamos estudando, quando eu olho Paulo, o apóstolo Paulo, falando para examinar a nós e a nós mesmos, ele diz: examine-se cada um a si mesmo. Então não adianta eu dizer para o irmão: ó, irmão, você está errado, você não merece, né? Ou eu dizer para mim: então eu estou merecendo mais que aquele. Nós já sabemos que isso tudo está errado. E essa ideia de examinar-se é uma palavra grega que quer dizer testar, fazer prova, exatamente como numa escola. E falando de escola, se tem um lugar muito bom para nós aprendermos a fazer o exame, onde que é mesmo? Muito bem, tá vendo como nós sabemos, né? Quase todos nós sabemos, alguns de nós participam, né? Então a gente pode mudar isso, inclusive, né? Se estamos incentivando a EBD, eu quero justamente pensar nessa palavra exame, porque o exame vem do entendimento. Como você vai colocar um aluno para fazer prova de matemática se ele está no prezinho ainda, ele não aprendeu a fazer uma conta de divisão, então não dá ainda, né? Como eu vou fazer uma prova de
de cálculo 2 para quem está no ensino fundamental. Não dá ainda. Então, o exame precisa ser feito a partir do conhecimento. E o que nós percebemos é que a escola nos ajuda nesse exame, porque senão acontece o que o mundo tem feito. O mundo usa o seu próprio critério para fazer o exame. No seu próprio critério, ele se aprova. É isso que é interessante. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais percebemos que somos pecadores e o quanto nós precisamos da graça de Deus. Mas quanto menos conhecemos a Cristo, mais eu me acho merecedor, mais eu cobro a Deus das minhas dificuldades. O Senhor devia fazer alguma coisa por isso. Mas eu me incomodo com as coisas que estão acontecendo ao meu redor ou na minha vida. Aquilo tudo para mim é um problema. Eu não quero aceitar aquilo e acho ruim com Deus. Por que Ele está permitindo isso? E isso é exatamente porque eu não estou habilitado a fazer esse exame. Mas quando o texto diz examine-se, então é a partir de um critério. Quando você faz uma prova, então depois tem o gabarito. Não é assim? Para a gente avaliar então se foi bem ou mal. É esse gabarito que ele está dizendo. Você precisa conhecer o gabarito e precisa fazer uma prova. Faça uma contestação. Olhe para o gabarito que Deus apresenta e olhe para a sua vida e faça uma comparação. Faça esse teste, faça essa comparação. E com esse teste, então, cada um fazendo a si mesmo esse teste, aí o texto diz, então coma do pão e beba do cálice. Comer do pão e beber do cálice significa, então, aproveite a aliança que eu tenho com você. Usufrua desta aliança que eu tenho com você. O ato de comer e beber são bastante simbólicos, né? E eles têm tanta representatividade. Achei muito interessante que ontem nós estávamos num programa aqui dos adolescentes. Estávamos aqui em um grupo muito bom, com jovens adolescentes de outras igrejas, inclusive conosco. E aí nós descemos e tinha lá salgadinho, e tinha bolo, e tinha refrigerante, um montão de coisa, para que a gente ficasse ali, aproveitasse a noite e conversássemos bastante. E eles brincaram e conversaram e comeram. E chegou uma hora que todo mundo parou e falou assim, vamos sair para comer alguma coisa? E aí eles se juntaram e saíram para comer alguma coisa. E eu achei tão interessante aquilo, porque eu percebi o seguinte, o problema não é a fome, né? É mudar o lugar, é fazer uma coisa diferente, é talvez ter uma oportunidade de aproximar-se em outro contexto, criar um outro momento para viverem a comunhão. O fato de estarem juntos. Então, o comer tem tantos significados. E quando Jesus então está dizendo do pão e do cálice, ele está dizendo que é um compromisso com ele, é uma ligação que nós temos com ele nesta ceia do Senhor. E ele está interessado nisso. Só que nós vemos o apóstolo Paulo sendo assim, reprimindo as nossas vidas. O apóstolo Paulo começou a partir do versículo 17 brigando com os irmãos lá de Coríntios, dizendo para eles, mas vocês estão fazendo errado, vocês não estão prestando atenção no significado que tem isso, e vocês perderam o significado, vocês desvalorizaram aquilo que era tão importante, e agora estão apenas comendo e bebendo. E aí Paulo vai ensinar, vocês precisam fazer uma prova, peguem o gabarito, façam uma prova e avaliem. E aí, então, coma desse pão, beba desse cálice. Ele continua, porque se você fizer essa comparação e você perceber que você não está apto, você vai beber e comer de uma maneira indigna, e isso vai pesar. Então, se o sacrifício de Cristo foi por você, para que você tenha libertação, se você comer ou beber indignamente, o sacrifício de Cristo vai ser colocado na sua conta. Isso é muito pesado. Então, somos culpados do nosso pecado, nós erramos, estamos com problema. Mas se nós comermos e bebermos indignamente, o preço da morte de Cristo vai ser colocado junto com os nossos pecados. E além dos nossos pecados, teremos que pagar também o preço da morte de Cristo. É o que está escrito no texto. Então Paulo está dando uma carga muito pesada para esses irmãos, dizendo, tomem cuidado, porque vocês estão fazendo errado. E se vocês fizerem errado, olha o que pode acontecer com vocês. O peso disso é muito grande. Só que eu quero me firmar nesse advérbio que tem no versículo 28. Então,
Examine-se cada um a si mesmo e então, ou e assim. Então é um advérbio de tempo. A partir desse momento, e assim é um advérbio de modo, ou dessa maneira. Então nós temos esse advérbio que para mim faz toda a diferença. Porque apesar de Paulo estar reprimindo, apesar de Paulo estar dando palavras duras, apesar de Paulo estar trazendo a consciência para que eles tomassem com muito cuidado e sentissem medo ao fazer as coisas, e não fizessem de qualquer jeito mais, esse advérbio muda tudo. Porque ele não está negando, ele só está dizendo: faça uma comparação, mas depois coma e beba. Ele está chamando. Paulo não quer apenas que você olhe e fale assim: olha, não tem jeito, eu estou ruim, não tem nada para fazer, acabou. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você se examinar, conserte. Nós tem coisas para consertarmos. Nós não podemos usar os critérios do mundo. Eu sou uma boa pessoa, todo mundo está fazendo assim. Olha, mas sempre foi assim. Esses critérios não são bíblicos. Eles não são a partir do coração de Cristo para as nossas vidas. Então Paulo está dizendo: examine-se, vai lá, confere as coisas, conserte as coisas, e a partir disso, ou depois que você fizer essa conferência, corra e venha para cá e vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas não fique de fora disso. Paulo está incentivando os irmãos a não fazerem relaxadamente, a não assumirem o preço da morte de Cristo, mas a assumirem a graça da morte de Cristo. Paulo não quer que a gente ande confuso. Paulo não quer que a gente faça achando que está fazendo certo e faça errado. Paulo fala: examine-se. Mas depois ele diz: e então, ou e assim, tendo feito esse exame, corrija, conserte. Depois que você consertou, vamos tomar juntos a ceia do Senhor. É uma coisa inclusiva e exclusiva ao mesmo tempo. É exclusivo, assim como Jesus disse: não tem outro meio de chegar a Deus a não ser por mim. Palavras de Jesus. Isso não é um evangelho inclusivo. Isso não é uma coisa para estar para todo mundo. Não é assim. Jesus disse: é só por mim. Não adianta o mundo dizer porque todas as religiões levam para Deus, porque as escrituras dizem só por Jesus. Isso é exclusividade. Mas a inclusividade diz o seguinte: é para todo aquele que crê. Então, se você crê, pronto, você está incluído. Se você não crê, não tem jeito. Não adianta só você dizer: olha, eu creio em Deus, Deus é uma boa pessoa. Se você não puder participar deste cerimonial que diz, que determina uma aliança, um compromisso, um fechar mesmo a sua vida com Deus. Então, se você não pode participar disso, então você precisa fazer um exame rápido para ter certeza como estão as coisas, para que você possa participar. O apóstolo Paulo não está negando a sua participação, mas o apóstolo Paulo está dizendo: não vá contra as regras, mas use as regras de acordo com o que Deus implantou, para que você seja abençoado. Que coisa boa é saber que Deus é muito, muito justo, que Deus é muito, muito santo, e ainda assim Ele estabeleceu um caminho para que nós pudéssemos chegar até Ele. E quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo: Senhor, não há outro caminho. Que graça do Senhor em termos esse caminho à nossa disposição. E ainda dizemos, para confirmar, e esperamos a volta de Cristo para concluir todas as coisas. E um dia vamos estar lá, pela graça de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos pedir que todos fiquem em pé. Quero abençoar a sua vida neste momento. Quero pedir que você creia, que você faça esse exame e que você tome decisões importantes, ainda hoje. E que essas decisões possam determinar a sua vida, o seu futuro e principalmente a sua eternidade. E que todas as vezes que falamos na ceia do Senhor, você lembre dessa comunhão tão importante que podemos viver, de acreditarmos no que Deus fez por nós e ter certeza de que foi por cada um de nós. Oremos. Senhor, muito obrigado então por esses irmãos, obrigado por todos os que estão presentes esta noite. Sabemos que o Senhor nos permitiu estar juntos e vivermos cada um desses momentos. Foi a graça do Senhor por nós.
Foi a graça do Senhor que nos conquistou em Cristo Jesus e pelo sangue de Cristo, para que pudéssemos celebrar a ceia do Senhor, estabelecendo ou vivendo o compromisso estabelecido por Cristo. Não há Deus como o Senhor. Graças a Ti, pode alcançar o nosso coração às vezes aprofundado nos desejos, na carnalidade, aprofundado no sistema que o mundo estabeleceu, nas armadilhas de Satanás, mas o Senhor vai lá e nos alcança, nos tira disso e traz-nos, ó Deus, para um reino de luz. E quando o Senhor estabeleceu a ceia, foi para lembrarmos desta grande obra do Senhor, para lembrarmos deste poder que só Cristo tem, para lembrarmos desta misericórdia que foi colocada sobre nós. Graças a Ti, ó Deus, e que esta misericórdia nunca seja esquecida, que nunca nós precisemos negar o cálice oferecido a nós, mas que sempre estejamos em exame, estejamos em comparação, para que todas as vezes possamos estar aptos, não apenas pela conduta, mas pelo coração amando ao Senhor, pelo coração que ama a Deus, pelo coração cheio do Espírito do Senhor, por um coração que abandonou o pecado, por um coração disposto a servir ao Senhor e sabe que fomos alcançados por esta graça. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e, como ministro do Senhor, abençoe o Teu povo com a graça desse Jesus, o nosso Salvador, com o amor de Deus, o nosso Pai, e com a consolação do Espírito do Senhor agora e para sempre.